Olá, boa noite, professoras e professores antirracistas. Como vocês estão? Que saudade de fazer essas lives, que saudade de estar aqui com essas professoras maravilhosas para conversar sobre educação, sobre inclusão, democracia, identidade, racismo, quer dizer, contra o racismo. E, assim, essa é uma live que a professora Cássia e eu resolvemos fazer em relação a pensar a rede de professores antirracistas, o quanto essa rede conseguiu desenvolver projetos, ou quais são os nossos desafios para o ano de 2022, porque uma das devolutivas dos professores que seguem a rede de professores antirracistas é que esse espaço não pode acabar, esse espaço tem que continuar, que depois que começaram a participar dessa rede, voltaram a estudar, voltaram a ter interesse de escrever artigo e voltar para a academia, fazer suas especializações. E isso uma coisa assim, muito importante, é um trabalho desenvolvido por nós aqui, muito importante em relação a como nós estamos sensibilizando professores, como nós estamos pensando a educação de maneira mais democrática, pensando a educação de maneira mais inclusiva. Então, essa é uma live para um bate-papo de retrospectiva da rede de professores antirracistas. Então, meu nome é Lavine Castro, para quem não me conhece, eu me apresento como Lavine Castro, educadora antirracista, eu tenho mestrado em relações étnico-raciais, e essas professoras maravilhosas que estão aqui conosco nessa roda de conversa são também professores que eu denomino, identifico como professoras antirracistas, porque ao longo desse ano apresentaram aqui projetos, trabalhos maravilhosos, inquietações para pensar uma sala de aula, para pensar uma escola, uma gestão escolar de maneira mais plural, pensar a cultura da nossa sociedade de forma mais presente e de maneira diversa na nossa sala de aula. Então, eu vou abrir um espaço aqui para todas vocês se apresentarem, para quem está aqui nos seguindo, né, assistindo essa live. Essa live fica no YouTube da rede, fica lá salva para quem não conseguir assistir tudo hoje. Ou então indicar para alguém, manda, compartilha essa live lá no grupo do WhatsApp, para que todos nós que nos identificamos como identidade antirracista, ou que nos identificamos com uma educação mais democrática e inclusiva, possamos nos aproximar e criar noção de pertencimento, de que todos nós, profissionais da educação, estamos juntos nessa seara do desenvolvimento de uma educação mais... Vamos colocar o termo do Paulo Freire, uma educação libertadora. Quando a gente pensa numa educação que me insere enquanto sujeito histórico, me insere enquanto sujeito cultural, né? Me insere enquanto aquele que contribuiu para o desenvolvimento da minha sociedade, eu me sinto pertencente a essa sociedade. Eu me sinto pertencente. Então, se a minha história é contada, se a minha cultura é contada, se especificamente a minha religiosidade também é apresentada, né, como fruto dessa construção cultural, eu me sinto pertencente. Eu não me sinto excluído, ou não me sinto fazendo parte daquela educação. Então, eu abro espaço agora para esses professores maravilhosos que estão abrilhantando a nossa noite aqui, de segunda-feira. Né? Pode começar por Isabel, conforme está assim, ó. Eu sou a última. Vai Isabel, depois Charline, Mônica, Karen, Flávia e Jane. Tá bom? Ó, obrigada por vocês aceitarem esse convite da noite de hoje. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a professora Maria Isabel, eu sou de São José do Rio Preto, interior paulista. Eu estou na educação infantil no meu município há 5 anos. E eu também sou conselheira municipal atualmente do Conselho da Mulher. Também faço parte do núcleo de pesquisas, de estudos da Unesp do meu município, focado na afrocentralidade, e
E estamos aí, com práticas antirracistas na sala de aula. É uma opção ideológica, já não é mais algo que não tem como mais voltar atrás, né? A gente já fica conhecida, infelizmente, é uma iniciativa individual, mas que a gente luta para vir a ser algo curricular, como a lei rege, né? A 10.639 de 2003, e estamos aí. Muito obrigada pela oportunidade, e é um prazer estar aqui, Lavínia. Espero contar sempre com todas as atividades que você propõe, porque eu adoro. Obrigada. Charline, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Charline, eu sou professora há 10 anos de São Paulo, né? Da rede municipal de São Paulo. E já dou aula desde os meus 19, tem um tempinho. E agora eu voltei para a educação infantil. Eu voltei só na educação infantil são 10 anos, né? Mas os outros assim. E tenho paixão realmente por ter voltado, porque eu vi que na educação infantil as coisas elas acontecem, mas elas não são reveladas, elas são passadas o olho por cima e vamos dar um jeitinho porque essa criança não está sentindo. E depois de 10 anos você começa a ver os relatos, as situações das crianças e você vê que elas sentem. E elas não precisam chegar no ensino fundamental, no ensino médio, para se impor mediante o que elas estão sentindo, mas sim agora. Então, assim, eu brinco que eu trabalho muito com a periferia e toda a minha pesquisa, o meu trabalho é em cima disso, né? Cultura urbana, cultura marginal e na educação infantil. Então, é um trabalho muito diferente, né? E que, ao mesmo tempo que recebe muitos elogios, também recebe muitas críticas. E a gente vai indo, fazendo. Eu trabalho muito com arte, muito com grafite e com cultura mesmo periférica. Então, basicamente, o meu trabalho ele voltou para o que eu iniciei quando eu saí do magistério, mas assim, ele voltou com uma vertente potente para mostrar o quão essas crianças podem ser protagonistas, né? E reverberar mudanças e transformações sociais, tá bom? Obrigada. Oi, meu nome é Mônica Aniceto, sou professora do município do Rio de Janeiro. Uma honra estar aqui sempre. Lavínia manda, a gente obedece, né? O pedido dela é ordem, não é pedido. Eu me sinto muito honrada de aqui. Eu sou professora do município, já fui professora do estado. Atualmente, eu sou professora de língua portuguesa e o meu trabalho é em sala de aula com os alunos. Basicamente, eu trabalho os textos dissertativos e argumentativos, porque eu dou aula para o nono, numa vertente antirracista. Oi, Kari, fica à vontade. Desculpa a demora, que eu estou me entendendo aqui com a tecnologia. Eu achei que estava desmutando o microfone, mas não estava. Oi, gente, boa noite a todos os seres humanos. Eu sou a Karen, eu trabalho com educação infantil também, mas, assim, o que eu tenho feito mesmo é trabalhado na escola quilombista, da Andara dos Palmares, né, uma educadora. E é isso, assim, eu também já estou há um tempo na educação infantil, né, estudando, pesquisando a primeira infância, que eu acredito que é onde tudo acontece, onde a mágica acontece, né, onde tudo começa. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada, e é isso que a Mônica falou, né, o pedido da Lavínia é uma ordem, e a gente está aqui para trocar. Oi, Flajane, fica à vontade, minha querida. Obrigada, boa noite. Oi, meninas, muito prazer. Uma honra estar aqui neste grupo maravilhoso de mulheres que, além de lindas, são muito potentes. E, assim, eu me sinto aqui muito acolhida, é um local onde eu me sinto em casa, realmente, mesmo que nós estejamos
muito longe geograficamente, mas eu me sinto muito próxima, né, por conta de tudo que a gente tem em comum. Eu me chamo Flarijane Paiva, eu sou aqui do Marajó, no estado do Pará, e eu iniciei, né, nessa caminhada não faz muito tempo, então, para mim, tudo é muito forte, muito intenso, porque em pouquíssimo tempo eu me descobri mulher preta, eu me descobri mãe de uma mulher trans, e eu descobri o quanto é importante parte, né, de fazer parte de grupos que têm pontos em comum, né? Mulheres pretas, antirracistas, enfim. Eu também sou da educação básica, eu trabalho na educação infantil e no ensino médio, né, fundamental maior. Recentemente eu coordenei um festival chamado África em Mim, assim, que foi um divisor de águas aqui no meu município. A partir dele, a gente começou a abrir novas possibilidades, né, de trabalhar uma educação antirracista. Então, a gente teve um contato com prefeitura, com os institutos federais aqui, com universidades federais. E quando ela vem e fala que não pode parar, não pode mesmo, aqui a gente está só começando e a gente precisa realmente de toda essa rede de apoio. Isso aqui, principalmente véspera de um ano que é o ano de eleição, a gente precisa se fortalecer muito, muito mais, né, para o que vem pela frente, que é uma luta assim diária. A gente não pode adormecer e deixar esses dragões aí continuarem fazendo o que estão fazendo com todo mundo. Então, assim, eu venho aqui me fortalecer com vocês e me colocar à disposição, e estou muito aberta também para aprender, né? Eu sou muito receptiva, então as histórias de vocês fortalecem a minha história, as vivências de vocês fortalecem a minha vivência. Muito obrigada e vamos conversar. Gente, se esse StreamYard ele tivesse 10 lugares, 10 janelas, 20, 30 janelas, vocês sabem que ia ter mais professoras aqui, professores, né? A gente disparou convites para muita gente. E aí, os primeiros que responderam, a gente já foi organizando. Então, como a gente usa essa versão gratuita, que só tem 6 janelas, eu quero assim dizer para todos os professores que seguem a gente que estão aqui conosco, sabe? Que vão estar aqui nas nossas histórias, nas nossas falas, na nossa memória, porque muita gente nessa rede contribuiu para o desenvolvimento dessa rede. Muitos professores, sabe? Com suas angústias, inquietações, relatos de experiência, ajudaram a rede a criar suas ideias de projeto. Vocês sabem como é que surgiu a rede? Primeiro, era a Lavínia Castro, educadora antirracista, que queria compartilhar o que aprendeu no mestrado de relações étnico-raciais com os demais professores que ela conseguisse juntar nas redes sociais. E aí surge o curso A Lei 10.639, porque um dos indícios da minha pesquisa foi eles não sabem, eles não conhecem essa lei. Essa lei já existe há mais de 10 anos e o pessoal não conhece. Então, esse curso foi feito. E aí, a Cássia tem uma coisa muito interessante, que ela tem uma visão de pedagógica e de produção, que ela falou assim, Lavínia, vamos fazer uns relatórios, formulários, para saber dos professores o que eles querem ouvir, para você falar e tal. Eu confesso até que isso me assustava um pouco, porque eu já tinha o meu script, e ela sempre me joga para o desafio, mas eu aprendi. E aí, ela começou a fazer os formulários, e os professores falavam que eles queriam ouvir, né, quais eram as dúvidas, e colocavam assim, isso não pode parar, porque isso que vocês estão falando, eu estou me encontrando aqui. Por mais que a gente, aqui na rede de professores antirracistas, não deseje fazer receita de bolo, porque a gente não quer isso, a gente quer sensibilizar mais professores para a causa antirracista,
teórica e prática, né? Juntar teoria e prática, porque muitas vezes o professor ele tem uma prática danada, só que faltam alguns argumentos teóricos. Ou então, é aquele que acabou de sair da graduação, está cheio de teoria fresquinha, mas tem que aprender com aquele da prática. Então, ali, naquela coletividade pedagógica, esses professores eles podem se auxiliar. E conforme vocês já estão falando aí... Espera rapidinho, gente. Conforme vocês já estão falando aí, é uma questão ideológica, conforme Maria Isabel falou, não dá para não fazer, como Flávia Jane falou. Por quê? Porque é um posicionamento. Que educação nós queremos? Então, a rede de professores antirracistas surge da própria demanda dos professores, dos profissionais da educação, que precisavam se encontrar, e aí a gente estava, infelizmente, com a questão da Covid, a gente se encontrava nas redes sociais, na internet, se reunia ali, estudava, trocava, falava o relato de experiência da escola aqui, apresentava o projeto ali e tal. E, assim, isso contribuiu demais para que a gente aqui, né, por trás dos bastidores, se fortalecesse, procurasse mais artigos, mais estudos, mais autores, mais conceitos, pensasse práticas. Então, a minha prática está muito aí no que eu apresentei dentro das lives, que vocês assistiram, dos cursos, mas muitos de vocês também, os professores que estão aqui, e por isso também surgiu depois a roda de professores antirracistas, porque a gente falou assim, os professores precisam aparecer com esses projetos, eles precisam falar não só dos seus projetos, mas das demandas, dos desafios que encontram, dos problemas nas escolas, porque isso tudo é um conjunto de entraves ou de possíveis soluções para que a gente possa dar o primeiro passo. Por isso que não é uma receita de bolo, é uma provocação, né? Então, a rede está aqui para isso, a rede está aqui para sensibilizar. Então, nós somos a rede. Vocês falam da Lavínia, eu sou leonina, tá, gente? Eu vou adorar sempre. Eu vou adorar sempre quando vocês falarem isso. Mas não dá para fazer nada sozinho, não dá. Eu preciso de vocês, vocês se enxergam, não sei como, em mim, mas eu agradeço sempre a Deus por isso, por ser uma pessoa que juntou aqui essa galera para poder conversar sobre educação antirracista, porque é uma questão ideológica, sim, é uma questão que não pode parar e é uma questão de posicionamento. O que a gente quer para essa educação? A gente vai continuar fechando os olhos e só aplicando conteúdo bancário, sem nenhum significado para os nossos alunos e alunas, sabe? A gente vai continuar achando que a educação infantil é só uma brincadeira, as crianças estão lá brincando e ali não está tendo nenhum trabalho pedagógico de desenvolvimento humano, né? Então, a gente realmente precisa colocar essas questões, apresentar essas questões. E aí, a gente aqui na rede, eu fiz um pequeno roteiro, queria compartilhar com vocês. O tema da educação antirracista não foi por conta da rede de professores antirracistas, não. Porque a rede de professores antirracistas foi mais um espaço aberto nas redes para poder falar desse assunto. E cada vez mais parece que falar sobre educação antirracista está ficando mais próximo, está ficando mais naturalizado. Eu tenho muito medo da moda. Vamos falar porque virou moda. Vamos falar porque virou moda. Nós temos que ter a convicção de que isso é uma condição para a educação. É a nossa condição da educação. E por que antirracista? Porque é um grupo... Gente, os cachorros estão latindo muito aqui. Vocês estão incomodando isso? Tá? Depois que eu aluguei essa casa, a vizinha falou assim, porque tem uma vizinha ali com 18 cachorros no quintal. Eu acho que isso não estava no contrato, não. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Eu falei, isso não estava no contrato. Falar sobre educação antirracista é uma condição
é uma condição. Mas por que a gente fala que é uma condição? Porque um grupo racial acabou sendo existindo de maneira ausente em algumas passagens históricas e culturais. Então, quando a gente fala educação antirracista, é porque a gente quer trabalhar um comportamento contra o racismo, contra uma ideia de uma raça que seja ideal e que só a história e a cultura desse grupo seja apresentado na sala de aula. Então, falar de educação antirracista é, na verdade, falar de educação inclusiva, é falar de uma educação democrática, é falar de uma educação plural, é falar de direitos humanos para todos os grupos. E aí a rede acaba se apresentando nas redes sociais enquanto este lugar de discussão. Então, nós conquistamos um espaço enquanto rede de professores antirracistas, nós conquistamos um espaço para dialogar sobre educação antirracista. De uma certa maneira, nós aqui, representantes desses professores que estão aí nos seguindo, nós somos esse lugar de discussão. Vamos ver o que eles vão falar sobre educação antirracista. Vamos ver como é que eles vão falar ali sobre a questão de uma educação infantil. O que eles sabem do conceito de decolonialidade. A rede de professores antirracistas está fomentando esse debate, essa sensibilização. Então, nós somos responsáveis pela nossa própria formação em coletividade. Então, a rede acaba sendo também esse lugar de formação, de sensibilização dessa causa, que sempre se coloca como a causa de uma educação antirracista no Brasil. Então, nesse ano, nós tivemos encontros importantes, eventos importantes como o Encontro Nacional da Rede de Professores Antirracistas e o certificado, que professor ama certificado. A gente precisa comprovar e está ali, sabe? Uma das questões que nos movimenta em buscar especialização. Então, tivemos encontro. Quem aqui participou do Encontro Nacional da Rede de Professores Antirracistas? Aí, nós tivemos esse encontro. Esse ano vai ter de novo. Já estou organizando aí convites para quais os professores vão. E ali, naquele encontro, nós temos o contato com pesquisadores, com professores da academia, que vêm trazer para a gente conceitos, para a gente pensar dentro daquele conceito que a academia está trabalhando, como é que a gente vai aplicar aquilo em sala de aula? Eu já faço isso aí que ele está falando, não sabia que o nome disso aí era aquele conceito que ele estava falando. Quanta gente mandava para mim direct falando isso? Isso tudo aí que foi falado eu já faço, não sabia que era esse nome. Tivemos o Júlio das Pretas, que esse ano foi Quem tem medo de mulher preta na saúde, na educação, na política, né? Então, parece que tem um medo da mulher preta, e a mulher preta que movimenta, né, a sociedade. Já nos falava aí Bell Hooks, já nos falava aí Angela Davis, né? Tivemos lives com participação de professores universitários, de professores que estão atuando na prática, porque existem diversos saberes. A gente não pode deixar de lado os diversos saberes que existem e transitam. Os saberes dos professores não são só saberes acadêmicos. Os saberes dos professores são saberes que a gente aprende na marra, na prática. Não é verdade? A gente aprende lá na academia e quando a gente vai para a sala de aula, parece que é uma nova aprendizagem que a gente está tendo, porque, de fato, existe um saber que é próprio da sala de aula. E nós desenvolvemos a partir da nossa trajetória, que é muito bonito. Por isso que cada um de nós aqui não vai entregar nenhuma receita de bolo. A gente vai apresentar como nós estamos fazendo para o outro se sensibilizar, para o outro se espelhar, ou para outra pessoa, como é que eu posso dizer? Se sentir à vontade ou engajada a fazer também. Então, a gente está sensibilizando de uma certa maneira, né? Nós tivemos as rodas de professores, nós tivemos cursos de formação, nós tivemos várias imersões, muitas de vocês aqui participaram, entrevistas, lives de entrevistas, imersões. Karen, olha, que bom que eu consegui me reunir com Karen, para a gente conseguir fazer aquela live dela, apresentar o projeto dela, que já estava um tempão marcado. Eu falei assim, gente, Cássia, me ajuda aqui, vamos organizar a agenda para Karen aqui. E
gente, vocês me ajudaram a compor a rede, sabe? É isso, notório, sabe? Vocês me ajudaram a pensar essa rede. Nós, então, temos aí reconhecimento, por conta de todo esse processo, nós tivemos um reconhecimento importantíssimo na rede de professores antirracistas, que foi o Prêmio Sim pela Igualdade Racial de 2021, pelo IDBR, sabe? Eu me lembro que a Elaine, lembra, Mônica, da Elaine? A Elaine me mandou um WhatsApp falando assim, sabia que você está concorrendo a um prêmio? Eu, não. Aí depois eu fui vasculhar, porque ela me mandou o link, eu fui vasculhar, eu falei assim, gente, que maravilha. E depois foi acontecendo aquilo tudo, eu falei, caraca, a rede de professores antirracistas foi cogitada. Olha a importância para a gente nesse cenário, num cenário de discurso de ódio, num cenário de conservadorismo, num cenário de tanta coisa para desconsiderar as nossas demandas, desconsiderar, desclassificar a nossa fala, a gente conseguiu esse reconhecimento. Então, nós estamos aí com tudo, nós podemos promover transformações, porque nós temos reconhecimento, nós já temos espaço de diálogo, já temos um reconhecimento de formação, de sensibilização de professores, temos muitas produções acadêmicas, artigos em jornais. Então, a gente precisa comemorar esses ganhos e pensar ter 22. Eu conto com a ajuda de vocês aqui hoje para a gente pensar, né? O que vocês... Aí pode seguir a ordem, né? O que vocês, fazendo um balanço de participação da rede, o que vocês percebem de ganhos a partir da rede e de contribuição para a rede? Porque essa live é justamente para essa retrospectiva, para a gente pensar o quanto nós fizemos, então, o quanto nós podemos fazer para 2022. Então, Charline, como é que você comemora aí? Qual foi para você o ganho que você obteve, ou o que você trouxe para a gente também? Me lembro que eu fiz uma live e dei essa dica. Tudo está valendo, porque a gente está pensando justamente no nosso crescimento enquanto rede de professores antirracistas. Vamos lá. Então, a rede, assim, para mim, enquanto profissional, ela foi muito bacana. Ela deu uma estrutura legal, assim, porque às vezes você pensa que o que você sabe é pouco, e realmente ele é pouco dentro do teu universo, mas ele agrega em outros universos, né, assim, em cada realidade. Então, eu vejo assim, eu vim com feridas até mesmo uma situação com a minha filha, na escola a qual eu trabalhava e que ela também estudava, e que ela passou por uma situação que minha filha ela tem muitas características negras, o avô dela é preto, né? E a gente tem muito orgulho disso e tal. E foi onde, enquanto mãe, eu percebi que eu estava numa situação que, como educadora ou como mãe, eu vou me posicionar. E eu optei como mãe, né? E eu optei por empoderar minha filha, me empoderar, pesquisar mais, porque a gente sempre estuda, mas a gente não tem aquele viés, tipo, é esse autor, essa autora, é desse jeito. E você dá, a rede norteou aquilo. Então, falei muito, teve momentos que a gente desabafa, e eu lembro de outros relatos também, de uma professora muito intitulada, acho que do Ceará, contando a história quando ela passou por preconceito racial. O primeiro processo da cidade foi ela, muitos anos atrás, e dali ela levantou a história da cidade, como historiadora ela se posicionou, e aquilo me deu muita força, como professora e como mãe também. Então foi onde eu busquei mais, para que a minha filha tivesse mais contato. E em questão até mesmo com o corpo. A gente brinca que a gente empresta o nosso corpo para novas experiências, né? Onde eu fui atrás das tranças, fui atrás de outras coisas que agregaram de uma forma estética, mas de uma forma estética com propriedade, né? E na minha família, do meu lado, tem muita questão do indígena, e também fui buscar isso e fui mostrando para ela outras situações. Isso foi muito legal para o meu trabalho também, porque eu comecei a ir de trança trabalhar e eu comecei a ver os meus alunos me olharem diferente, os meus pequenos. Eu sempre tenho cabelo cacheado, sempre tive, nunca
E eles sempre gostavam do cabelo cacheado, mas a trança, ela trouxe um empoderamento para aquelas crianças de outra maneira. Os pequenos, assim, tem até uma menininha assim que foi minha o ano passado, esse ano já era de outra turminha, e ela estava de trança, na Semana da Criança eu fui com tranças coloridas, e ela, Pro, suas tranças tão lindas. Eu falei, a sua tá mais ainda. E a gente começou a ter essa brincadeira, essa proximidade. E com os pais também. Porque uma coisa é você falar que você está trabalhando no currículo étnico-racial, mas quando o pai, a família vê que você emprestou o teu corpo para essa ancestralidade, mesmo você não tendo muitos aspectos, né? E é diferente o olhar, é uma simbiose. Eu falo que educação infantil ela é híbrida, ela é verdadeira. A criança ela tem um conceito de moral e de ética que está tão assim na prática, que é onde você fala, nossa, que orgulho. Ele aprendeu dessa maneira e ele dá a repreensão em quem for, porque ele aprendeu daquele jeito, é daquele jeito que ele vai fazer. Eu acho que isso é tão único, é tão poderoso na vida dessas crianças, tanto do menino quanto da menina, ou quem assim se considera, e eu acho isso muito legal. Então, isso para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, é lógico que eu já trabalhava urbanidade, eu tenho paixão, Milton Santos, assim, para mim é uma referência muito forte onde eu trabalho, porque eu passava de ônibus, hoje em dia eu passo de carro, mas eu continuo olhando e vendo ali, por uma outra globalização, eu continuo vendo muitas coisas ali muito fortes. Então, assim, para mim, a educação infantil, a rede antirracista, ela me trouxe embasamento teórico e prático. É aquele conhecimento empírico. E a maneira como você conduz as conversas. Porque mesmo você... Eu não tenho muito para dar, né? Porque às vezes você não consegue ter tanto tempo para estudar, para se formar, para fazer como você quer. Mas você abre para que todos possam falar e para que todos sejam ouvidos. E uma maneira prática. Porque quando a gente está trabalhando mesmo, a gente quer essa praticidade. É legal a teoria, mas tem uma hora que você fala, tá, mas e no dia a dia, como eu vou fazer? Né? Por exemplo, com a Mônica mesmo, uma referência muito legal. Eu voltei a ler Machado de Assis de uma outra maneira. Então, eu estou lá no espelho ainda, que eu demoro para ler os livros assim que eu gosto, eu fico namorando e demoro. E cada coisa, cada referência, cada autor, cada autora, e essa questão da mulher, da preta, assim, você vê que é uma coisa forte. E até mesmo no dia a dia para as crianças. Eu lembro que quando eu retornei da greve, eu fiz uma atividade de reconhecimento da escola, e as crianças começaram a ver os funcionários de uma forma mais perto. Recentemente, né, ainda não te contei esse relato, mas eu estava no final da minha reposição de greve e eu sentei junto com os inspetores de apoio, o quadro de apoio, inspetor de aluno, sentei lá com eles e foi bem na saída das crianças. E eu vi o quanto a comunidade passava e não olhava para ninguém. Quando as crianças falavam, olha, a Pro está sentada ali, dava tchau. E eu olhava assim e falava assim, nossa, mas o inspetor de aluno ele não é digno desse tchau. A tia da merenda, ela não é digna desse tchau só porque eu sou a professora que estou sentada ali. Eu mereço esse tchau dessa família, desses responsáveis? E para a criança, não. Para a criança, eles dão tchau para todo mundo porque eles entendem e compreendem que todos ali estão no processo. Então, assim, a rede, ela consegue te estruturar de uma maneira que, ao mesmo tempo que você chega doído, machucado, você sai com bálsamo, né? Porque, assim, você vê que outras pessoas passaram por coisas semelhantes ou coisas mais fortes e estão de pé. Estão de pé com conhecimento empírico, estão de pé com teorias, com artigos, com práticas, e isso reverbera numa prática que vai muito além do que a gente pode imaginar. Então, assim, eu sou muito grata, porque cada um contribui de uma maneira, né? E a gente consegue pegar tudo isso e falar, não, dá para aguentar mais 1, 2 anos, 3, vamos continuar nesse caminho, porque ainda vai dar mais fruto. Tá bom? Obrigado. Eu pulei a Maria Isabel sem querer. Deixa eu falar. Elane acabou de colocar aqui no grupo, no bate-papo aqui, que ela foi aprovada por mestrado, gente. Elane, da matemática, foi aprovada para o mestrado. Eu acho que foi lá no PPRE. Depois fala para a gente se foi no PPRE, que é o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais. Vê se é isso, Elane. Se você ainda estiver por aí, escreve aqui para a gente. E uma coisa que Charline falou que é muito importante você ver, né? A criança, ela aprende com o professor.
E se o professor ele tem esse posicionamento para uma educação mais inclusiva, democrática, que enxergue todos os profissionais da escola, que ensine ele que todos ali têm uma história, todos ali têm uma função, uma contribuição dentro da sala, dentro do espaço escolar, aquela criança ela já vai crescer com um tratamento, né, um relacionamento social de enxergar a todos e todas, né? Independente de uma hierarquia que se constrói na nossa sociedade. Então, a importância da gente ter um posicionamento mais inclusivo, a importância da gente, enquanto profissional da educação, enxergar que é claro que a responsabilidade não é toda do professor, mas quando a gente tem essa visão de transgressão, conforme nos falava a saudosa Bell Hooks, se a gente não é um tarefeiro, a gente é um transgressor, a gente ensina essas crianças a transgredir também. Transgredir não é feio, não. Transgredir é transformar. Às vezes as pessoas têm medo da palavra. Ih, revolucionário! Não, gente. É porque o negócio está tão gritante que precisa pensar num revolucionário, porque é só assim para transformar de vez essa sociedade. Então, agradeço muito a sua contribuição. Estou anotando aqui, tá, gente? Vocês estão falando? Eu estou anotando aqui, ó. Aí, Charline, ó, Marília falou, ó. Muito bom. Maria Isabel, desculpa ter pulado. Eu achei ótimo, eu adorei a abertura dela. Bom, eu só tenho a agradecer toda a rede, né? Porque a rede traz a questão da gente aceitar o que a gente já nasceu para ser. Se nós somos negras, não tem outra postura, gente, para a gente ter em sala de aula, fora da sala, com a comunidade, com a nossa família, em relação a nós mesmos, porque o primeiro convite que as narrativas da Lavínia, todos os textos que nos são trazidos aqui na rede, na imersão que eu fiz, que foi incrível, apaixonante a imersão, tudo. A primeira narrativa é: a gente se aceita como negro, a gente se vê como racista também, porque tem esse processo de desconstrução, de verificar na estrutura onde que está todo o problema, onde que a gente pode atuar, porque, principalmente nós que estamos na educação infantil, que é a base. Porque ali a gente consegue pegar na veia com os pais também. A gente traz os pais juntos. Eles estão lá na entrega da criança e na saída da criança. E a gente lembrando que a escola é um espaço formativo e não apenas de informação que entra no professor tarefeiro, né? Nós podemos utilizar as reuniões de pais como um processo formativo. Porque hoje a escola, a gente está no século XXI, mas parece que a escola está no século XVI ainda. Se usa as reuniões de pais ainda para falar como foi o desenvolvimento pedagógico da criança, como está a nota. Gente, a gente pode usar esse momento riquíssimo que a gente tem 25 famílias ali na tua sala para fazer um puta trabalho transformador com aqueles pais. E não simplesmente cumprir o calendário escolar, que é o que é feito hoje, né? Como uma questão burocrática que assola as nossas costas num peso imenso. Não consegue ainda, a gente não consegue convencer a gestão, a SME, ou todas as representatividades no alto escalão da educação, que a gente precisa transformar esse espaço. Porque se for para mandar informações quanto a notas, se passou ou não, a gente pode usar um grupo de WhatsApp, né? Então, assim, a gente precisa avançar. E é isso que a rede trouxe. O nosso papel social quanto a isso. Porque somente a lei que tem 18 anos, ela não inibe das crianças ficarem, nessa pandemia, milhões de crianças negras ficaram sem acesso à escola. Ela não inibiu daquele garoto lá no norte ter sido abandonado lá no 9º andar, ter caído. Então, assim, ela não inibe a alta violência num grau altíssimo nas famílias no feminicídio da mulher negra. A coisa tem que ser mais na base, é onde a gente está na educação infantil. E não tem como a gente ter outra opção política, porque a educação é projeto político-pedagógico. E quando a gente fala, eu não envolvo em política e educação, você já está optando por uma postura política, que é da invisibilidade, do não enfrentamento. E essa narrativa, essa postura, eu me vi e me vi representada aqui,
Porque antes de estar nesse grupo e ser acolhida por esse grupo, eu achava que eu era histérica, que é aquela nomenclatura do século XVI, que eu era que reclamava, que não aceitava nada, que eu era mal amada, né? A Isabel não faz relação sexual, por isso que ela reclama de tudo. Quando eu percebi que o que eu sinto é uma ira de ver um determinado grupo se achar superior a uma maioria, mas que é uma minoria, por não ter representatividade, eu vi, não, eu estou certa mesmo. Eu tenho que me armar de conhecimentos e continuar atuando junto à gestão, brigando. Gente, é briga mesmo. Eu vou falar para vocês. É briga, toda HTPC, não tem jeito, tá? Às vezes eu não acho palavras para falar, então é embate mesmo. Depois é briga com a supervisora e assim vai. Em altas instâncias, você é rotulada sobre o que você quiser, mas eu já faço terapia, eu já me desvencilhei de ficar agradando todo mundo, né? Chega no grupo escolar, professores não querem trabalhar com você porque sabe que vai ter que trabalhar, né? Sabe que o currículo antirracista não se restringe ao dia 20 de novembro, sim ao ano inteiro de aula. Então, assim, que sala que você vai pegar, Isabel? Porque com você eu não vou trabalhar. Eu ouço isso também, né? Porque a gente vai ter que trabalhar bonitinho, né? A gente vai ter que incluir, nós vamos ter que chamar pai para dentro do piso da sala de aula, trabalhar a visão preconceituosa que o neopentecostalismo faz com os pais, onde a sua maioria é evangélico, e a gente tem que trazer esses conteúdos para eles. Eu estou numa cidade extremamente conservadora, racista, que é São José do Rio Preto. Então, assim, é aqui na rede que eu consegui ferramentas. É como se a gente viesse numa imersão que você faz naquele período de férias, pega, abastece sua bateria e vai para a missão, para ser alvejada, apedrejada e tudo mais, mas vai firme e forte. Né? E seguimos nessa luta aí, e sabemos que os iguais podem se fortalecer, que é aqui que eu me vejo. Que eu vejo que tem professora no Pará, que tem professora no Sul, que tem professora em tudo quanto é lugar fazendo esse movimento. É triste que seja um movimento individual, mas pode vir a ser um movimento curricular. A gente pode criar uma cultura escolar, como a Lavínia me disse em uma live que eu participei. E cabe a gente. E é isso, eu só quero agradecer a Patrícia, minha companheira de luta na minha escola, que eu e ela, que a gente luta junto com todo mundo. Um beijo, Patrícia, te amo muito. Muito importante que você falou, porque às vezes o pessoal reclama assim, tá faltando material, a gente não tem material para educação antirracista, mas nós somos professores, pesquisadores, fizemos a graduação, sabemos escrever artigo, então a gente cria o nosso próprio projeto. Uma outra coisa que você falou, ferramenta, isso é muito importante, porque o tempo todo o meu desejo era compartilhar o que eu aprendi. Só que o que eu compartilhava não era só do mestrado, não. Eu comecei a perceber assim, não, cara, está faltando a prática, educação antirracista na prática. Então, qual é a minha prática? Como é que a minha prática pode sensibilizar? Como é que não é a minha prática que está certa, não. É como, a partir da minha prática, eu posso inspirar e sensibilizar, pelo amor de Deus. Porque cada um de nós aqui, nas escolas que trabalhamos, nas cidades, nos bairros, comunidades que trabalhamos, sabemos as demandas daquele lugar. Então, a gente acaba afinando a nossa prática a um significado para aquela comunidade a qual nós atendemos. Então, quando a gente vê que vários profissionais, várias professoras têm o mesmo desejo, que é uma educação antirracista, mas tem as interseccionalidades, né? Aí tem a questão da religiosidade, né? Uma comunidade muito conservadora, neopentecostal, fundamentalista, religiosa, né? Como trabalhar ali? Porque quando as crianças trabalham com a gente, é legítimo, é verdadeiro a aprendizagem para uma educação mais democrática, elas vão questionar em casa. O pensamento conservador que não agrega a todos os outros e outros que estão excluídos dentro daquele pensamento ali.
hegemônico, fundamentalista, e aí vai pipocar na escola. O que essa professora está ensinando para o meu filho, para minha filha? Porque as crianças vão causar o desequilíbrio no sentido de que, peraí, não é bem assim. Isso aí, não estou gostando desse jeito de tratar o meu colega que é ou diferente, mas, na verdade, eu já entendi que ele é diferente porque todos nós somos. Então, a criança ela vai levar o escândalo, né, para a família, vai escandalizar a família. E a família não querendo viver o escândalo, que é uma verdade, a família vai para a escola tentar nos calar. Então, quanto mais professores, professoras estiverem alinhados numa causa democrática, a educação antirracista é isso. A gente vai conseguir ter mais espaço para discussão e a gente não vai ser calado assim facilmente. Eu digo isso porque essa temática, quando chega na TV tradicional e chega nos jornais, já está sendo falado em todos os meios, né, online, mas chegou na TV, que todo mundo assiste o jornal 8 horas da noite, ou então compra o jornal de domingo, ainda tem isso, nos auxilia a ter um debate, uma discussão mais engajada em sociedade. Não é só... Começa com nós, professores, mas não fica restrito a nós, professores. Já passa a ser uma discussão social. E aí cabe a nós, profissionais da educação, conduzir, mediar essa discussão, essa demanda social. Porque o currículo tem que estar ali alinhado àquilo. Se o currículo não está alinhado àquilo, o currículo está já ultrapassado, está lá, fragmentado, assim, cristalizado, que não muda. Ele tem que atender às demandas. E nós, profissionais da educação, estamos acompanhando isso aí, porque a gente quer uma educação que tenha um significado. Só vai ter significado se a gente acompanhar as demandas da sociedade. Obrigadão, gente. Vai lá, Mônica. Abriu? Então, eu estou na rede, acho que desde a primeira imersão, né? Desde a primeira imersão, que foi sugerido pela minha professora, que eu voltei para fazer uma segunda graduação de latim, e aí fui fazer uma matéria de relações étnico-raciais, e aí a minha professora sugeriu que eu seguisse a Lavigne. A professora da UERJ sugeriu que eu fosse seguir a Lavigne. E lá fui eu lá procurar a Lavigne no Facebook e achei. A rede... Se eu falar que eu comecei a trabalhar a partir da rede, não seria verdade. O que a rede fez comigo, é isso. Ela, de uma maneira geral, acho que ela faz para os professores, ela lia teoria e prática. Porque em muitos outros desses seminários que a gente vê muita teoria, e aí a gente que está na prática fica, não é assim não, né? Porque a nossa prática é muito diferente. Então, quando você tem teoria, a rede ela te dá escopo. Ela te dá um arcabouço, aí você fala, olha, não sou doida, que eu falando aqui tem teoria, ó, isso aqui é lei, filho, isso aqui... Ela traz isso, bota isso para fora. E aí, justamente porque foi para as mídias e já foi numa hora que já tinha muita coisa na internet, a rede parece que ela organiza. Parece que quando a gente que a rede ela organiza os professores, porque a sensação que a gente tem é que tá todo mundo falando sozinho. Tá todo mundo lá nos seus buraquinhos, né, a calmeia, todo mundo na sua casinha trabalhando sozinho. A rede, ela organiza e fala, ó, aqui a gente não tá... Aqui a gente tem teoria, tá todo mundo formato, todo mundo sabe o que está falando, e aí a gente está fazendo isso na prática. E por isso, talvez, por apresentar essa pessoa, porque a Lavigne, apesar de ser teórica, ela está no dia a dia. Como ela está no dia a dia, ela me entende, ela sabe o que eu estou falando, ela sabe o que a Charlene está falando. Não é alguém que está lá na teoria, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu voltei para a academia. Eu sempre falo isso, que eu sou da primeira turma de cotas do Brasil. E volto para a faculdade quase 20 anos depois.
E ainda não tem uma matéria em língua portuguesa que fale nada sobre. Vocês têm ideia disso? A UERJ é a primeira faculdade do Brasil a ter cotas. E na grade de língua portuguesa, a gente não tem nada que esteja na grade. A gente tem matérias, ética raciais, licenciatura, não tem nada na grade ainda, 18 anos depois. E é uma faculdade colorida, com gente preta, a UERJ. Mesmo assim, não tem nada. Então, assim, a importância da rede, eu acho que foi nos organizar, colocar todo mundo no mesmo lugar, que fale todo mundo a mesma coisa, sobre a mesma coisa, e essa sensação de que nós não estamos sozinhos. Olha, você não está sozinha, viu, Maria Isabel? Você não está sozinha. Eu trabalho com adolescente, né? Eu dou aula do 6º ao 9º. E volto a falar, né, quem já viu minha live, né, Karen, que eu estou num espaço privilegiado eu estou num lugar privilegiado. Eu estou numa escola privilegiada, em que, por exemplo, é que toda escola, se não toda, quase toda escola, entendeu o que tem que ser feito. Então, por exemplo, a minha escola tem uma pessoa fazendo um documentário sobre a escola. E ele foi entrevistar as alunas. E aí as meninas falam, mas a gente não tem aula antirracista, não. Não tem aula disso, não. Antirracista? Não tem, não. A gente tem aula. A gente tem aula de história, a gente tem aula de português, a gente não tem aula disso, não. Durante as aulas do professor Davi, durante as aulas da professora Mônica, a gente fala sobre na aula, no assunto da aula. E aí, quando você ouve isso, gente, fala, já acabou aqui, vou me aposentar aqui já deu. Porque o aluno entendeu. O professor só entendeu porque o aluno entendeu. E como eu trabalho muito com o 8º, 9º ano, eu prezo pela argumentação que foi o que eu fiz de especialização. E eu estava falando com elas assim, e elas estavam conversando, e não tem, toda vez que surge uma fala racista, a gente não dá tempo nem de eu me posicionar. Eu não consigo me posicionar, porque a qualquer movimento racista, de fala mesmo racista, todos... Eu falo, calma, gente, calma, pera, vamos conversar. Porque a menor fala racista ou machista, então, coitados dos meninos, qualquer coisa, as meninas vão para cima. Esse processo de entender, de não se sentir sozinha, e aí, por causa disso, voltando ao assunto, por causa de estar na internet, né? Que o primeiro foi na internet, e ir para os jornais, ir para a televisão, né, Lavínia famosa, tem amiga famosa, agora tem 2 amigas famosas, gente. Foi por isso. Porque ela estava falando com os pares dela. Tanto teoria quanto prática. A gente se vê, é isso, né? A gente se vê, fala, não, isso aí eu estou entendendo o que você está falando. Tanto na teoria quanto na prática. O que a Lavínia fez na minha escola, né, a rede fez na minha escola, foi proporcionar, abriu, assim, as outras pessoas que não sabiam o que acontecia ali dentro, começaram a perceber o que acontece ali dentro. E quando isso acontece, hoje não tem problema, estou falando da minha turma, da minha escola, tá? Porque os pais, como a escola está vista como uma escola antirracista, modelo, os pais se sentem orgulhosos. E dificilmente a gente tem menina que alisa cabelo, acho que nem tem. Quando a Flávia Oliveira foi lá, ela falou, gente, não tem aqui, né? As meninas de black, as meninas com os cabelos, a gente não vê menina com cabelo alisado mais, graças a Deus, porque é normal, sabe? E os pais, eles se sentem orgulhosos disso, que o filho, ele está numa escola referência antirracista. Aqui não tem racismo, não. Mas foi um processo longo, gente. A gente tem uma gestão que apoia, tem uma gestão que já entendeu, o menino falou uma palavra racista, ela chama a mãe, chama a pai e fala, isso aqui é crime, como é que a gente vai fazer? Eu até achei que nessa situação ela ia ter um pouco mais de, né,
calma, ela não teve calma, não. Chama a mãe, chama o pai. Olha, pai, isso aqui que ele fez, falou, é assim, isso aqui é crime. Como é que a gente faz, então? Então, eu entendendo que estou no espaço privilegiado, mas assim, eu sou muito grata, Lavínia. O sentido de ninguém solta a mão de ninguém. Lavínia. E eu devolvo. Eu sou muito grata a vocês, porque eu me lembro de fazer live para minha mãe. Eu fazia live para minha mãe, para minha filha. Liga o seu celular aí que eu vou abrir a live agora. Vamos lá, me ajuda aqui. Manda convite aqui para os meus amigos e tal. E a coisa foi crescendo de uma tal maneira para a gente ver o quanto que nós, profissionais da educação, precisamos estar em rede para falar sobre essas angústias, sabe? E uma coisa que eu acho que Mônica faz brilhantemente é pegar o conteúdo curricular, né, as habilidades e competências que estão ali no currículo e inserir ali as relações raciais. Então, não precisa ter uma coisa à parte, mais um tempo de aula, não. É administrar o tempo e nós somos donos desse tempo. Nós somos a autoridade de cátedra. Nós sabemos o quanto tempo, a logística desse tempo para trabalhar. Então, a Mônica, ela pega o conteúdo que tem que ser dado, esse conteúdo tem que ser dado. Então, vamos trazer essa matéria de jornal aqui que fala sobre a questão do racismo. Vamos trazer esse gráfico aqui, vamos trabalhar aqui, porque é uma maneira de você fazer com que esse conteúdo ele exista dentro da prática que já se espera, né? Que é trabalhar as habilidades e competências do currículo. Ai, Flarjane, que bom, que bom, que bom. Ai, vamos deixar ela falar, porque ela está com problema na internet. Vamos lá, querida. Ai, nossa, já tô até nervosa, Lavínia, que é o entra e sai essa internet, está muito complicado aqui, mas confirma se vocês conseguem me ouvir rapidinho. Ok. Conseguimos. Bom, então, questão de internet aqui para onde eu moro é bem complicado mesmo. A gente faz um sacrifício muito grande para poder acompanhar, e quando a gente consegue é mais uma vitória, mas a gente vai continuar tentando e tentando quantas vezes forem necessário, porque eu acredito muito na importância dessa união, dessa partilha que acontece aqui na rede, né? Então, eu começo a minha fala agradecendo muito a Lavínia, que eu conheci através da professora Claudiane Ladislau, aqui do meu município. Ela é professora do Instituto Federal, e foi através dela que eu ouvi falar na rede, e comecei a tentar acompanhar. E para mim é uma honra inenarrável estar fazendo parte desse momento. Eu já participei de uma roda de conversa e estar nesse momento aqui falando um pouco dos ganhos e o quanto que a gente conseguiu aprender com essa união, com essa rede, porque essa palavra ela define muito bem o que a gente precisa, né? A gente precisa dessa rede, a gente precisa ouvir, a gente precisa conhecer, entender, conhecer um pouco das realidades. E na nossa realidade, vou falar um pouquinho rapidinho com relação à educação infantil, né, que eu vejo que várias professoras, a maioria tem esse contato, né, com a primeira infância, que ela para mim é fundamental. Eu também sou professora. E assim, Lavínia, te falar que, e para as meninas que esse ano, como eu já falei, foi um divisor de águas. E esse festival, ele trabalhou muito essa questão da educação antirracista mesmo. E uma das professoras, né, que tinha acabado de se formar em currículo, ela é mestranda em currículo, ela trabalha na Secretaria de Educação, então ela está na coordenação da educação infantil. Então, esse movimento que vocês fazem, que a gente está começando a fazer aqui no município, ele foi fundamental para que ela pudesse ter um olhar diferenciado, né, na hora de trabalhar com os professores as propostas, né, para a educação infantil. Então, a gente está
a gente está muito animada, né, que para o ano que vem, porque está em construção, já vai ser marcada a data para aprovar, e eu vou estar lá. Inclusive, Lavínia, antes de cair, eu preciso de fazer um convite ao vivo para você, que você não pode me dizer não. É que como a gente teve o contato com Prefeitura, Universidade Federal do Pará, Instituto Federal do Pará, que tem o campus aqui em Breves, a gente ficou, né, o nosso desafio para o ano que vem é juntar, né, todas essas instituições para nós falarmos no futuro o que a gente quer para a educação no nosso município. Então, eu quero convidá-la, acho que Lavínia saiu, mas eu quero convidá-la para fazer parte de uma reunião, né, com o prefeito, com a secretária de Educação e com os coordenadores dos institutos federais aqui, porque como a gente está só começando e ela já tem uma experiência assim muito grande, a contribuição dela vai ser de suma importância para esse momento. Então, eu te convido, Lavínia, eu vou ver como é que está a tua agenda, vou marcar uma reunião com o prefeito, a secretária de Educação, para que você possa estar falando um pouco da importância dessa educação antirracista, porque eles possam realmente fazer uma educação diferenciada, com a experiência que você tem, que outros professores da rede têm. Então, vai ser uma contribuição, assim, nossa, sem precedentes aqui para o nosso município. Então, desde já eu só quero agradecer e dizer que nós estamos aqui com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer diferente. E com essa rede de apoio nos ajudando, a gente vai conseguir ter uma educação bem melhor, né? Eu sou vó, eu sou avó, e eu quero um mundo melhor para os meus netos. Eu tenho uma neta e um neto, e eu sou da família que é conhecida como os Pretos da Estrada, qual eu tenho muito orgulho. Meu avô, ele fazia a leitura de mão. Então, conhecer a minha história foi transformador para mim. Eu também passei por um processo de silenciamento, de apagamento de identidade, mas a partir do momento que eu vi uma criança na educação infantil sofrendo um ato de racismo, eu acordei e eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, no mestrado, a minha professora disse, você tem que primeiro se preparar, se ajudar, para você poder ajudar outras pessoas. E é isso que eu venho buscando, é isso que eu tenho encontrado aqui na rede. Então, do fundo do meu coração, eu agradeço muito a todas vocês por serem inspiração nos locais de vocês e ser inspiração para mim também. E é isso. Muito, muito obrigada mesmo. E que em 2022 a gente possa estar cada vez mais fortalecido. Nós temos uma luta aí contra um desgoverno, né, muito grande. Então, falando das igrejas do neopentecostal, vamos fazer parecido com ele, vamos fazer as células e conversar, fazer o que eles fazem, porque eles não estão parados. Então, a gente precisa também estar fazendo esse movimento, né, do contra. Vamos nos fortalecer, vamos conversar, vamos chamar a juventude. Aqui a gente ainda ficou uma proposta que não foi alcançada durante o festival, que foi trabalhar filmes, né, que possa estar trabalhando essa temática com a juventude. E durante o festival foram feitas palestras voltadas para diretores das escolas, para coordenadores das escolas e para os funcionários de modo geral. Então, a gente fez um chamamento bem amplo aqui na área educacional, e estamos muito com um pensamento muito positivo de que bons frutos estão sendo colhidos aí. Um deles, né, é a professora Georgette Moura, que ela terminou o mestrado e agora ela quer fazer o doutorado dela em relações étnico-raciais. Ela ficou assim muito empolgada mesmo, então ela entrou de cabeça e está trabalhando lá a questão do currículo com os professores da educação infantil, e a gente está muito feliz. Só tenho a agradecer e dizer que não é fácil, é uma luta constante, uma luta diária, mas que vale muito a pena, muito. Obrigada. Nós que agradecemos. Deixa eu te falar, o convite já foi aceito, mas deixa eu te falar uma coisa.
para esse ano de 2022, eu queria organizar comitivas para conversar com essas secretarias. Por isso, o meu desejo de reunir de maneira mais próxima aqueles e aquelas professores e professoras que se sintam com esse mesmo desejo de trocar aquilo que estão aprendendo. Já tem muita gente indo para mestrado, já tem gente fazendo uma especialização, escrevendo artigo aqui, escrevendo TCC. Então, o meu desejo é formar comitiva e juntos, né? A Lavínia vai, com certeza, e eu vou, me chama arroz de festa, estou em todos. Mas eu quero muito ter essa comitiva, sabe? E aí, cada um na sua área de maior atuação, porque eu não sou professora de educação infantil, cada um na sua área de maior atuação faz a apresentação daquilo que for melhor para se pensar uma educação antirracista. Mas conte comigo, se a gente puder ter esse espaço de uma comitiva, sabe, vai criar um aspecto em rede que eu quero muito para 2022, entendeu? A Lavínia aquela que começou, a origem do processo, mas eu confesso que eu preciso de mais pessoas aqui. Em alguns momentos da minha vida, da minha trajetória, eu precisei parar um pouco por questões de saúde, e a rede não pode parar, entenderam? Então, quanto mais pessoas nós tivermos, tal pessoa vai na reunião online, vê direitinho, aí a gente monta um projeto, a gente monta uma comunicação, uma narrativa, e leva para inspirar essas secretarias e professores, e faz cursos com esses professores, porque vai ser um ganho muito maior. Mais professores engajados nessa pauta, passando o seu conhecimento, a sua experiência, porque é isso que a gente está falando. Nós precisamos trocar essas experiências. Nós precisamos... funcionou assim comigo aqui, desse jeito. Aí você está inspirando o outro para fazer o projeto lá também, sabe? Isso é muito importante. Tá? Então, mas conta comigo que eu sou arroz de festa. Tá, Karen? Agora é você. Consegui. Estava tentando desmutar o telefone. Nossa, assim... Poxa, sacanagem, me deixou por último. Não tenho mais nada para falar, concordo com vocês. Mas, enfim, assim, eu chego na rede por causa... eu estava fazendo um curso, né? Era um curso sobre os valores afrocivilizatórios. E aí, em determinado momento, alguém colocou lá no grupo sobre a rede. Eu me interessei, já fui logo procurando a Lavínia, mandando mensagem, enchendo o saco dela, querendo saber o que fazia para participar, e aí fiquei, né? Nunca mais saí, assim. Mas, assim, a importância, para mim, ela se consolida quando, em determinado momento, eu chego num encontro da rede, e a Lavínia cita a Grada Quilomba, né? E aí eu já estava, assim, bem próximo da Grada, e aí quando ela citou a Grada Quilomba, eu falei, nossa, dá certo, assim, né? Tô com a galera certa. Então, assim, quando a gente se encontra, né? Quando a gente fica forte, né? Porque é isso, a gente percebe que a gente não está ficando maluca e que a gente está falando tem embasamento, né? Mas, para mim, assim, a importância mesmo além da gente estar juntas, né? Da gente estar ali trocando e tudo mais, é a gente se sentir fortalecido para as brigas que a gente vai precisar ter no dia a dia, né? Que pode ser
brigas intelectuais, né, trocando as ideias e tudo mais, naquele embate mesmo, ou como a Maria Isabel falou, né, brigas mais acaloradas, tudo mais, a gente se fortalece, né? E às vezes a gente não escutava, ou a gente não tinha ciência de tal autor, e aí alguém na rede chega e fala: olha, lê isso daqui que é legal, olha, tem essa música aqui que é boa, olha, talvez esse caminho aqui que eu usei possa servir para você. Então, essa troca que a gente tem, que se a gente estivesse sozinho, a gente não teria, para mim, que é uma das coisas mais importantes, né? E é isso, e é de não se sentir sozinho, é você ver que, eu estou no Rio de Janeiro, mas tem uma outra pessoa que, sei lá, está em Florianópolis, aí o outro está em Sergipe, a outra está em Pernambuco. Quer dizer, tem um pouquinho dessa rede em cada parte do Brasil, né? E aí, junto, a gente fica muito forte, porque vai bater, vai sempre assim, dar de cara com a gente em algum lugar, né? Foi plantada a semente da rede, e aí encontra com esses frutos da rede em algum lugar do país, né? E aí vai ficar muito difícil da gente não ser escutado, né? Porque tá ali insistindo, né? Pô, esses caras estão falando, o que eles estão falando? A gente vai ter que ouvir, porque em cada parte do Brasil tem um pouquinho deles, né? E tomara assim que expanda para fora, né? E tudo mais. Querer muito, querer muito, a gente quer muito, né? A gente quer que essa demanda urgente do racismo ela seja emanada. Por quê? Porque a gente quer, como educador, falar sobre outros assuntos também, né? Quem dera que a gente pudesse aqui estar debatendo outras coisas, outras teorias, outras coisas que a gente pensa, né? E eu acho um retrocesso ainda a gente ter que debater isso, ter que lembrar também que a gente fala para uma bolha, né? Porque às vezes a gente está achando que a gente está falando, está super discutido, está super debatido, nossa, a gente já está falando para caramba, mas na verdade é uma bolha, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Eu sempre falo isso, que eu acho importante lembrar para a gente que a gente está falando para nossa bolha, que a gente precisa furar isso também, né? Que é lá fora, onde a galera fala, mas isso é mimimi, mas só existe a raça humana, mas somos todos iguais, né? Ignorar que somos todos diferentes e que somos todos diversos e que é nessa diversidade que se pauta a cultura do nosso povo, né? Que a sensação de não pertencimento da população, que é a maior população do território brasileiro, que é a preta, né? Essa sensação de não pertencimento vem por dizer que somos todos iguais. Só que não somos todos iguais. Somos todos diferentes. E é nessa diversidade em que a gente se encontra, né? Então, eu acho assim que, para mim, é isso. A rede está plantando sementinhas, né, em cada canto do Brasil, né? E aí a gente vai dando esses frutos, né? E sempre apoiadas umas nas outras, uns nos outros, né? Uns nos outros, as nossas trocas, né? Porque o caminho, né, que cada uma faz, a experiência que cada uma faz, tem sempre assim alguma coisa que pode ajudar o outro, né? A gente vê que a gente não está sozinha, eu acho que é a melhor parte. Quando a gente vê que a gente não está sozinha, quando a gente vê que a gente pode contar com aquelas pessoas, que a gente pode trocar referências, que a gente pode trocar atividades práticas, né, do dia a dia. O que mais eu escuto das minhas amigas me perguntando, principalmente amiga de município, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Teve uma esse ano, assim, que foi meu orgulho, ela trouxe para dezembro, foi até dezembro, no mural da escola dela nem tinha nada de Natal, era tudo de questões antirracistas, ela veio até dezembro trazendo isso, assim, nem teve Natal, assim. Então, quer dizer, ela conseguiu, assim, trazer, né, ela sempre conversava comigo, porque ela se sentia sozinha, porque sempre, assim, ela escutava algumas coisas, né, tipo,
Ah, você quer dizer que tem duas raças? Ah, sabe? Coisas assim que faz com que a gente fique um pouco triste quando as pessoas não estão entendendo, né, o nosso trabalho, porque, na verdade, é um trabalho de ajudar também a autoestima da criança preta, né? Que a gente sabe que na escola pública a maior porcentagem das crianças são pretas. Então, não tem porquê essas crianças não se verem referenciadas no dia a dia dela. Não é justo isso, né? Então, eu acho que quando a gente consegue, né, também amparar um outro parceiro, porque a gente foi amparada antes, aí a gente entende que é uma rede, né? Acho que é isso, gente. Caramba, excelente. Nossa, nossa. Quer dizer, é aquela ninguém solta a mão de ninguém. E uma sobe e leva a outra. Ou outro, ou outre, né? Muito incrível isso aí. Importantíssimo tudo aquilo que você trouxe. A importância da gente se posicionar para essa criança poder ter espaço de troca da sua história, da sua cultura, para essa criança se sentir parte dessa sociedade, contribuindo para essa sem a vergonha e sem o receio, né, de amar a sua negritude, sua estética. Né? Acho que foi Flarijane também que falou sobre a questão da estética. Foi Mônica também que falou na escola delas, as meninas aceitam sua estética. Então, assim, é um trabalho completo, né? É um trabalho onde você traz a teoria, promove uma prática, e nessa prática você cria a aceitação de uma identidade negra. Quando a sua prática consegue trazer a discussão e as crianças elas discutem e não deixam a professora falar, tomam a frente. O professor, isso é racismo. Na minha escola, as crianças, vou falar com a Lavínia, isso aí é racismo. Não é nada, é assim, não pode tratar os outros assim. Então, aí a aula vai para o corredor, a aula vai para o ponto do ônibus, aí outro dia o porteiro estava lá falando. Lavínia, eu aprendi muito da sua aula aqui hoje, tal, as crianças estavam falando, aí continua, você saber que vai virando uma ação multiplicadora, né? Que o professor se posiciona, aí vai, sensibiliza e causa engajamento em outros colegas professores, mas isso também vai sendo levado para a sua sala de aula e os próprios alunos vão virando agentes multiplicadores dessa ação transformadora em sociedade. Isso é muito importante, sabe? E aí está mesmo a beleza da rede, né? A beleza da rede a gente não pode prender o conhecimento aqui na gente. Então, onde que eu encontro o conceito de outridade? Grada Quilomba. Onde que eu encontro o conceito de identidade? Munanga. Onde que eu encontro o conceito? Porque foi o que, não sei se foi, acho que foi Charline ou foi Flarijane, eu não me lembro se foi também Marisabel, que falou que quando a gente está na prática, a gente precisa dessa rapidez, ó. Quem trabalha precisa de referência prática. Acho que foi Charline. Quem está no trabalho, quem está na correria, que não está muito ligado ao ambiente acadêmico, né? Mas precisa estar. A gente não pode nunca se afastar demais do ambiente acadêmico, sabe? Porque nós somos intelectuais mediadores, entenderam? Nós não somos só aqueles que passamos uma informação, a gente cria conceitos em sala de aula, porque a gente está mediando esse saber acadêmico com um saber que é próprio, que nasce ali na escola, que é trazido pelos alunos e alunas. Então, mas para facilitar a vida da gente, a rede pode ser esse caminho, sim. Onde é que eu encontro o conceito de decolonialidade, né? Você pode encontrar esse conceito de decolonialidade, professor Wallace, da UFRJ, que você pode também trabalhar com, esqueci o nome do autor agora, não vou fazer vergonha aqui, não. Esqueci o nome do autor agora. Fiquei emocionada. Então, a rede pode ser esse lugar, numa live, numa entrevista, né? Numa publicação, com referências. Então, onde nós já chegamos e onde nós queremos chegar em 2022. Então, a rede quer
continuar tendo seu espaço de formação, de sensibilização, de acolhimento das narrativas, mas também quer desafiar profissionais da educação que nos seguem aqui a trazerem seus projetos, a publicarem os seus projetos, nem que seja uma publicação, que seja um relato daquela experiência, sabe? E que assine Maria Isabel, Charline, Mônica, Farijane, Karen, né, educadora antirracista, que a gente coloque lá no grupo do Facebook da rede de professores antirracistas, que está crescendo cada dia, tem mais gente entrando. Então, a gente precisa ter... E Karen, nós já chegamos em Cabo Verde, já chegamos no Uruguai e na Argentina. Pelo menos esses 3 professores desses lugares já deram um oi para a gente aqui, falam que seguem a gente. Então, assim, é isso mesmo, é expandir, porque quando a gente fala de comportamento antirracista, a gente fala de um passado de colonização, né? Então, a América inteira, passando por esse passado de colonização, precisa se posicionar contra o racismo fruto dessa colonização. Então, sociedades que sofreram esse processo, né, de escravidão, de superioridade europeia, de quase aculturação, né, quase, que eles tentaram, mas não conseguiram, não, né? Não foi esse sucesso todo, né? Então, essas sociedades, elas precisam hoje resgatar histórias, memórias, culturas, e a educação antirracista abre espaço para isso, porque ela é de oposição desse cenário que está aí da hegemonia. Então, quando você fala educação antirracista, eu sou uma educadora antirracista, o comportamento antirracista, quer se colocar contra toda essa hegemonia constituída historicamente por conta de uma raça que dominou outros grupos raciais e se acha um ideal. E a gente já está desconstruindo isso, mas precisamos continuar insistindo, sabe? A gente só está nem na pontinha do iceberg, a gente deve estar no farelinha ali de cima do iceberg. Então, a gente precisa continuar trabalhando para poder fazer com que outras temáticas primas dessas imposições também possam ser faladas. Aí são a interseccionalidade. Então, galera, num breve, né, porque também o tempo da gente já está chegando aqui, num breve comentário, né, vocês já falaram, já reconheceram alguns avanços da rede. O que vocês acham que a rede deve desenvolver para 2022? O que vocês sentiram falta? Acham que deveria ter mais em 2022? Ou então, assim, não, a gente acha que pode trabalhar mais, sem vídeos, sei lá, entrevistas, né? Como é que a gente pode... Porque onde que a gente pretende chegar? A gente pretende chegar num reconhecimento nacional e, quiçá, internacional, de ser um espaço de formação e de sensibilização, de troca. A gente quer isso. E não dá para a Lavínia e Cássia fazerem isso sozinhas, porque nós estamos em rede. Então, está aí o convite já feito. Quem quiser depois procura a gente. Eu quero! Aí bota eu quero bem grande lá no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, porque aí a gente vai traçando aí, e aí vocês iriam participar das reuniões de produção, para ver como é que a gente vai desenvolver em 2022 o projeto. E quem sabe vocês... Eu quero propor um curso, uma imersão. Estamos juntos, tá? Então, o que vocês acham, assim, os desafios para a gente em 2022? O que vocês acham que poderia ter mais, que vocês sentiram falta? Nos ajudem aí. Olha, de cara já estou falando que eu acho que a gente devia se encontrar mais. A gente se encontrou muito pouco, foi muita correria, a Lavínia muito requisitada. Muito complexo ajustar a agenda dela, né? Mas acho que a gente devia se encontrar mais, né? Gente, eu também queria lembrar que essa semana a gente teve uma perda muito assim, significativa, né? Da Bell Hooks, né? Infelizmente, a Bell que tanto nos ensinou a transgredir, né? Que a gente é uma herança de Bell Hooks também, né?
nós educadoras antirracistas também somos herança de Bell Hooks, né? Então, assim, é importante falar isso, né? E que às vezes tem gente que não conhece a Bell, mas, assim, super indico. Pegando carona aí na Karen, na Lavínia, eu também poderia sugerir que quem for né, nesse grupo aí com a gente tem um espaço aqui no YouTube mesmo de trabalhar os conceitos segundo os autores. Então, de repente, ter dentro da rede de professores antirracistas, espaços com minutos, 3 minutos, 4 minutos, falando, ó, esse é só autores negros, né? Esse autor trabalha o conceito de decolonialidade na perspectiva tal. Esse também. Porque tem muito professor aqui, inclusive eu, que estão me ensaiando com muito medo de ir para o mestrado. Então, assim, e eu busco aqui a esperança de um dia sair do meu abismo, da minha caverna, né? Então, eu acho que vai ser muito legal isso. Quem é a próxima aí? O que a gente pode fazer em 2022? Charline, Mônica, o que vocês acham? Eu acho, assim, duas coisas, né? Uma coisa que eu via muitas pessoas falando, a questão das bibliografias, tanto infantil quanto outras. Então, eu acho que não necessariamente o e-book, mas criar outras, uma lista, algo que seja simples, mas que ponha como referência, né? Porque, que nem eu muito isso, é a prática. Então, na prática, a gente precisa estar ali com aquilo já pronto para fazer na correria, porque a gente nunca tem uma função só, né? A gente tem várias funções, né? Somos mulheres, entre outras coisas. E eu acho que isso é muito importante. E a segunda, não sei se depois da pandemia a gente conseguiria fazer um simpósio presencial, uma coisa assim, né? Deixa eu te Porque eu acho contar, que ia ser legal a gente se ver pessoalmente, né? Não sei. É isso que eu sugeri. Esse Essas duas ano, coisinhas só. adorei. Esse ano, Charline, e a gente ia fazer o Congresso Nacional, vai ficar para 2022. Não aconteceu por questões pessoais da minha vida. Questões pessoais que eu tive que dar uma, né? E aí continuei atuando, mas não para organizar esse evento que é muito grande, né? Então, é ali naquele congresso, por exemplo, que quem for um produtor de conteúdo da rede, por exemplo, um professor que está ali engajado, criando conteúdo junto aqui na rede, pode propor sua mesa, pode convidar professores da sua universidade, você está me entendendo? Né? Pode estar na organização. Por quê? Qual é a diferença do nosso congresso para um congresso de pesquisadores em si? Né? Tem toda uma questão, quando a gente fala de academia, da titulação. Né? Então, para eu propor uma mesa e tal, não PU, ou então na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, eu tenho que ter uma titulação. Aqui a gente tem que ter tempo de experiência de sala de aula. Entendeu? Então, o nosso diferencial ia pegar no quesito prático. Claro, aliando teoria e prática, mas puxando mais para a questão prática dos relatos, apresentação de projetos, apresentação de plano de aula, uma experiência de uma aula, sabe? Porque ali está um saber também. Só que é um saber mais da prática. Então, ia ter esse ano esse congresso, mais duas professores, só eu e Cássia, conduzindo toda essa questão, a gente não viu braço suficiente para isso, porque a gente tem que... Tem toda uma logística, tem toda uma logística. E aí, esse também é um pedido de responsabilidade para quem está na rede com a gente. Se puder estar junto, auxiliando, junto nessas reuniões. Eu fico com a parte do convite, eu vou escrever o e-mail, eu vou fazer aqui a escrita do certificado. Tá? Isso auxilia bastante. Eu tenho aqui convidados para essa mesa, sabe? Porque às vezes a gente fica sem ter quem convidar. Então, quando a gente amplia, né, a responsabilidade de atuação
e o engajamento de vocês que estão aqui, por exemplo, se vocês estiverem nesse desejo, tiverem tempo, também tem isso, né? Para estar nessa e conduzindo junto o processo, a gente está ampliando mais para outros estados, conhecendo outros professores que podem estar com a gente, pesquisadores, porque é bom a gente ter, numa mesa dessas, por exemplo, pesquisadores e professores que atuam pedagogicamente na prática, porque aí a gente vai ouvir tanto a teoria quanto a prática, e aí a gente vai ter dois saberes, entenderam? A gente vai ter condição de aprender por meio de dois saberes, o teórico e o prático, e a gente vai criar a nossa própria prática, a nossa própria trajetória pedagógica. Porque, além disso que eu estou aprendendo, da prática do outro que está sendo trocada ali, pela teoria que o outro está trazendo, eu vou associar, eu vou trazer aquilo ali para a minha experiência de vida. Eu vou criar uma outra condição de saber ali dentro. E um dia eu vou poder contar aquela experiência também. E isso vai enriquecendo muito o processo, sabe? Então, esse ano a gente ia fazer. A gente ia fazer isso, ia ser em outubro. Aí aconteceu um problema, não deu para ser em outubro, aí passamos para novembro. Aí também não deu. Falei assim, Cássia, para fazer de qualquer jeito, não quero fazer, não. A gente vai para 2022, já está com a agenda e tudo. Tá? Então, vocês já estão sabendo de antemão nessa live aqui que a agenda da gente vai ter um congresso. O Encontro Nacional já é tradição da gente, e o segundo encontro, o Júlio das Pretas, e o congresso já está confirmado. Tá? E aí eu conto com vocês para inscreverem projetos, para fazerem parte de mesas de mediação. Tá vendo? Tudo isso E, vou falar uma coisa para vocês. Isso tudo vai para o Lattes. Tem como você colocar lá no seu currículo acadêmico, no seu currículo de pesquisador, lá tem como participação no Congresso da Rede, já existe esse reconhecimento, participação como mediação de mesa, não sei o que, tantas horas de trabalho. Isso é muito importante para a gente que está nessa de teoria e prática, porque a gente tem que se reconhecer intelectual mediador. E não fazedor, burocrático, não. A gente não é tarefeiro. Não é. Tá? Então, já estou te dando aí uma palhinha do que vai acontecer em 2022. E eu preciso muito dessa chegada de mais professores aqui conduzindo esse processo. Saiba que é reunião de produção, saiba que é publicação, saiba que a publicação não precisa ser aquele artigão, não. Pode ser a publicação do Instagram, pode ser a provocação do Facebook, pode ser, eu vou fazer um vídeo aqui narrando a minha experiência. É conteúdo, é troca, sabe? E sempre assinando fulano de tal, educador antirracista da rede, ou então fulano de tal, rede de professores antirracistas. Porque aí a gente vai criando essa ampliação da marca e mais professores no Brasil, fora do Brasil, que a Karen já deu para a gente aí um desejo, né? O universo tem que ouvir. E a gente vai ampliando cada vez mais a nossa atividade, o nosso posicionamento político e o reconhecimento da gente enquanto profissional da educação. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que já está rolando aí no pensamento que vai virar prática. Dona Mônica, maravilhosa. Oi, Charline, fala. Não, é Mônica, né? Tá aberto? Eu ia sugerir isso, um congresso. Já ofereci minha escola, não dá para fazer um congresso nacional, mas a gente tem 150 lugares, com ar-condicionado, com data show, com som, um evento aqui no Rio. Agora a gente tem a GERE, que é a Gerência de Relações Étnico-Raciais. Vamos fazer um evento aqui no Rio, Lavínia. A GERE chamou a gente para fazer aquela conversa, não foi isso? Com a Raquel. Foi. Sim, não, olha só, vocês não têm noção. Quanto mais crescimento a rede tiver, mais espaço, não só de divulgação do nosso próprio trabalho, mais espaço também profissional para a gente, de reconhecimento profissional, de participar de live e ser chamado para ser entrevistado no jornal, né, Mônica? Né? E aí a gente vai expandindo
esse posicionamento, não querer falar essa nova narrativa, essa nova forma de ressignificar a educação, sabe? Isso vai sendo discutido pela sociedade. Não só... Aí não fica fechadinho aqui no gueto, sabe? Isso vai criando, sabe, espaço de enxergar, inclusive, porque parece que é aquilo que o Boaventura de Souza Santos fala, que é as ausências, né? Se não existe, está lá no espaço, no lugar abissal, que ele fala, né? Se está lá, ninguém enxerga, não existe. Né? Não, existe, só que ninguém está evidenciando. Então, quanto mais pessoas evidenciarem uma educação antirracista, mais pessoas estiverem falando sobre isso, sabe? Sai da esfera da Lavigne e vai para a esfera em rede, amplia isso, sabe? Isso é bom para todas nós, todas nós. Então, eu queria que Flávia já estivesse aqui para a gente poder encerrar juntas. Eu peço a vocês só uma pequena fala final, porque estamos fechando aqui. Eu estou muito feliz de poder contar com vocês, apresentar para vocês o que eu pude enxergar de crescimento da rede, o que eu enxerguei também de problemas na rede, as limitações da rede, e as limitações da rede estão principalmente no que diz respeito a mais pessoas engajadas em produzir o conteúdo da rede, dentro da sua área de atuação, dentro da sua experiência, sabe? Então, a gente tem esse desafio para 2022, a gente tem esse sonho, mas a nossa missão continua sendo sempre a de sensibilizar, provocar, engajar profissionais para a causa antirracista. Tá? Então, vou deixar cada uma de vocês ter uma palavra final, e aí a gente fecha essa live assim, muito enriquecedora dessa troca, dessa energia, para a gente adentrar 2022 sabendo o que a gente vai fazer. Né? Todo mundo já sabe. E aquela lá não é estressada, não, tá, Isabel? Já pode. Não, eu sou. Meu posicionamento com a educação é esse aqui. E aí a gente. Tá vendo? Tinha gente que falava assim para mim. Mas isso aí que o Munanga está falando aí, aí eu fiz uma live falando de alguns conceitos de identidade, né? De pertencimento e tal. Mas isso aí que o Munanga falava, que você falou na sua live, eu já faço com os meus alunos. É isso. Pronto, já sabe a referência, vai ler um pouco mais. Cara, é isso, sabe? Nada de achar que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E aí a gente se encontra em rede, a gente vai criando empoderamento umas com as outras. Uns com os outros, uns com os outros. Aí, cada uma de vocês dá uma palavrinha final para a gente fechar essa live maravilhosa. Gratidão, gente. Essa palavra que fica, gratidão, que em 2022 a gente continue em busca de uma democracia real, que é aquela que inclui a todos, todes, e estamos juntos, Lavigne, estamos juntos nesse projeto. Vamos lá, vamos encarar esse processo aí, que o Brasil merece, as nossas crianças merecem. Um beijo, meninas, obrigada. Quero agradecer, né, o convite, a generosidade, como sempre, porque eu conheci a Lavigne, que eu fui fazer um trabalho de pesquisa, e eu falei, deixa eu ver se ela aceita. Ela aceitou. Aí eu, em troca, vim participar da rede. Aí eu falei, eu vou ficar alguns dias e depois, né, eu saio. Olha eu aqui, né? Não dá para sair, né? A gente para um pouco, né? E depois volta, mas sente falta. Então, assim, eu queria agradecer muito a generosidade, a gente aprende com todo mundo. Sou bem pequenininha, né? Perto do empoderamento, da experiência de muitos aí, da vida acadêmica, mas a gente vai crescendo junto. E eu queria finalizar só com uma fala de uma das crianças, que toda vez que eu penso em parar e tal, essa fala me traz de volta para o centro, que é: aquela professora me olha diferente, o olhar dela dói. É um relato de um dos meus alunos. E foi aonde a gente desperta para falar, eu não quero mais esse olhar que dói, né? Então, obrigada, tá, gente? Gratidão, tá? Só agradecer mesmo. Agradecer Lavigne, agradecer minhas alunas, que assim são a minha inspiração, sabe? Aprendi, eu sempre falo da voz, né? Que eu acho que as meninas da escola são muito quietas, falam pouco.
E aí, quando a Lavínia me chamou para ir dar entrevista, eu dei a minha fala, uma parte da minha fala para uma aluna. E quando a Flávia Oliveira foi lá na escola, eu dei a minha fala, pedi para que, se ela fosse fazer a matéria, falasse de uma aluna. E o brilho nos olhos da Micaela não tem preço, sabe? Não tem preço ver aquela menina se sentir importante, valorizada, e que esse conhecimento, o agradecimento para a rede é que o conhecimento que você tenta juntar, Lavínia, esse monte de doido nesse hospício, é que esse conhecimento não fique em nós. A gente está construindo, eu acredito muito nisso que eu falo, a gente está construindo uma geração de alunos, os alunos da Maria Isabel, da Charlene, da Karen, os seus, não vão ficar calados quando ouvir racismo, machismo. Então, assim, é rede porque você passa para mim e eu passo para eles. Muito obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer. Estou muito feliz, né, de estar participando. Eu queria encerrar contando para vocês uma experiência muito breve que eu tive para dizer, né, o como é importante trabalhar relações étnico-raciais na primeira infância, né, e o como surte efeito, né. Eu abaixei para poder ajudar um aluno meu que ele, mais ou menos uns 3 aninhos, a ir ao banheiro, né? E aí ele ficou bem de pertinho, assim, olhou bem pertinho do meu rosto. Aí ele falou assim para mim, assim, nossa, a sua pele é tão diferente da minha, você é marrom, né? Eu falei, sou. E aí ele, não contente, passou a mão no meu cabelo e falou assim, nossa, mas o seu cabelo é tão macio, é diferente do meu, né? Eu falei, é. Aí eu perguntei para ele, e o que você acha disso? Aí ele respondeu para mim assim, ué, Kalen, cada um tem seu jeito. Então, eu acho que já está surtindo efeito, né? Então, assim, é uma delícia poder... Nesse dia eu fui embora muito feliz, porque eu percebi como todo esse trabalho realmente funciona, né? É isso. Obrigada, Ride. E eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui, me incentivando a permanecer com esse trabalho. Eu chamo Cássia para compor esse momento aqui, para a gente finalizar, que Cássia também é culpada disso tudo que está acontecendo aqui. Obrigada, gente. Tamo junto, tá? 2022 a gente vai botar para quebrar aí, botar ordem na festinha. Tá bom? Beijo. Então, damos por finalizada aqui a nossa live. Obrigada, pessoal.